Desde ameaçar um maníaco com uma motosserra de cancelamento, a tentar negociar com um arbusto, se prepara para as decisões mais idiotas já tomadas em filmes de terror. Se você estivesse dirigindo por uma estrada deserta e visse um cara enorme e assustador, jogando o que parecia ser um corpo humano em um cano escuro e nojento, o que você faria? Chamaria a polícia? Fugiria da cena? É claro que não, né? Você obviamente iria até o tal cano e pularia lá dentro. É exatamente isso que acontece em Olhos Famintos de 2001. Derry e sua irmã Trish veem um homem assustador em ação, que imediatamente os persegue e joga o carro deles pra fora da estrada. Tá completamente óbvio que o cara é perigoso e que claramente eles estão em um cenário de pesadelo, mas ainda assim ele decide investigar. Ele pede a Trish para que ela o segure pelos tornozelos para que ele possa verificar dentro do cano. E adivinha só, ela perde a firmeza e ele cai em uma masmorra cheia de vítimas. Isso faz de Derry um alvo pro vilão demoníaco da história e acaba resultando no seu fim trágico. E sabe o pior? O filme reconhece essa burrice. You know the part in scary movies where somebody does something really stupid and everybody hates them for it? This is it. Isso não torna a situação aceitável, mas já é mais do que a gente está acostumado a ver. No filme Creep, de 2014, o cinegrafista Aaron aceita um trabalho em que ele teria que gravar um diário em vídeo para um homem supostamente com uma doença terminal, chamado Joseph. Ele viaja para uma cabana remota para encontrar o estranho e descobre que ele é um psicopata. Joseph começa a aterrorizar Aaron, assustando-o gratuitamente, confessando crimes horríveis e por fim vestindo uma máscara de lobo e impedindo-o de ir embora. Depois de uma luta, Aaron consegue fugir. Então, fim da história, né? Não, Joseph continua a assediar Aaron, enviando a ele coisas pelo correio, e a polícia não ajuda em nada. Essa parte ficou bem realista. O psicopata chama Aaron para um lago em plena luz do dia para fazer as pazes. E a primeira decisão idiota, Aaron vai até o local. Segunda decisão idiota, sentar num banco completamente exposto e vulnerável de frente pro lago. O que esse cara esperava? Ok, ele se certificou de que tudo fosse gravado, mas do que adianta? Qual é o seu próximo plano, Aaron? Wait a minute. Parece que personagens de filmes adoram esquecer aleatoriamente o quão mortal o vilão é. É só olhar para o caso da Laurie Strode. Em Halloween Ressurreição de 2002, ela finalmente tem o assassino Michael à sua mercê. Ele tá suspenso pela perna, pendurado sobre um telhado. Depois de mais de 20 anos nas mãos desse pesadelo em forma de vilão, ela já deveria saber com quem estava lidando. Um cara perigoso, cruel e difícil de se livrar. Então ela poderia fazer com que ele despencasse até o chão, fugir completamente da cena ou chamar reforços, enquanto Michael tivesse indefeso e preso. Só que ela opta por uma quarta opção: se aproximar devagar e tentar tirar a máscara dele, como se fosse um episódio do Scooby-Doo, e não dá certo. Meu Deus do céu. Tá, mas pra ser justo com ela, ela queria ter certeza da identidade dele por causa dos eventos do filme anterior. Michael tinha fingido a própria morte, colocando outra pessoa no seu traje e deixando que ela batesse as botas. Ainda assim é uma idiotice. Existe um motivo pra toda a franquia ter sido reiniciada depois de Ressurreição. Esses filmes simplesmente se tornaram intragáveis. Mas Halloween não é o único clássico de terror que se perdeu. Sexta-feira 13 também. Em 1989, no 8º filme da franquia, Jason ataca em Nova York. O personagem mata um monte de gente pela 8ª vez, só que agora ele tá em Manhattan. Jason é um monstro sobrenatural que basicamente não pode ser parado. Então por que Julius, um boxeador, acha que dá pra derrotar ele com um soco? Eu não posso mostrar o que acontece com o Julius, mas ele não sai vencedor. Talvez ele não seja burro, e sim o cara mais corajoso que já apareceu nesses filmes. Será que somos todos uns covardes? Quer dizer, o cara tá morto e eu tô aqui fazendo vídeo, né? Então já viu. Eu continuo achando que as pessoas costumam perdoar decisões burras dos personagens muito rápido, caso eles tenham feito a coisa certa, seja lá o que isso signifique. Veja, por exemplo, o filme de 2013, Uma Noite de Crime. Aliás, nem assiste porque esse filme é horrível. No mundo desse filme, uma vez por ano, todos os crimes são legais por uma noite, em um evento conhecido como Natal. Quer dizer, purgação. Basicamente, enquanto a purgação acontece, é melhor ficar escondido em casa. Os protagonistas, os Sandens, têm a sorte de serem ricos, uma grande casa e um sistema de segurança sofisticado, projetado especificamente para essa noite de caos. Só tem que manter a casa trancada. Bom, quando Charlie, o caçula da família, vê um homem desesperado pedindo ajuda nas ruas, ele abre a porta e deixa o cara entrar. É um
gênio, né? Bom, espero que tenha valido a pena, porque essa ação chama a atenção dos expurgadores que o caçam, que invadem a casa e matam o pai da família. Sim, ele fez uma boa ação, só que isso resultou na morte do pai dele e no terror da família. Você decide se foi inteligente ou não. O que eu quero dizer é que numa situação de vida ou morte você tem que ser inteligente e não super empático. E é por isso que eu detesto Pânico na Floresta 4 de 2011. Saca só, tem um sanatório abandonado cheio de assassinos canibais endogâmicos. Eles já mataram brutalmente vários dos seus amigos, na sua frente. Então, quando você consegue trancá-los em segurança dentro das celas, parece lógico aproveitar a oportunidade para se livrar deles e acabar com esse tormento. Um personagem chamado Kyle quer fazer exatamente isso, tocando fogo nas celas, mas é convencido do contrário. Como assim? Pois é, os canibais escapam das celas, matam e comem todos os personagens restantes e depois vão tirar uma soneca. Essa historinha de não podemos nos rebaixar ao nível deles não cola quando você está enfrentando a personificação do mal, que pode e vai arrancar os seus membros assim que tiver a chance. Eu prefiro continuar vivo, mas eu acho que a maioria dos personagens de filme de terror não se importa em viver. Quer ver? O mais natural a se fazer ao avistar um palhaço aterrorizante num bueiro é sair correndo o mais rápido possível. Qualquer pessoa com 2 neurônios que entenda o conceito de autopreservação ia perceber na hora que isso aí é treta. Hiya, Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Pelo amor de Deus, George, sai correndo, moleque. A cena de abertura de It gira em torno do pequeno George perdendo seu barquinho no bueiro e o demoníaco Pennywise o trazendo de volta. Deixa o barquinho pra lá. Seu irmão pode fazer outro em 2 minutos. Mas não, ele fica ali pra bater um papo com o palhaço porque ele quer o barquinho dele. Take it. Take it, Georgie. Como assim, George? Sério? Essa é a coisa mais burra que ele poderia fazer. É óbvio que é uma armadilha. Hey, cool, I'm dead. Ah, sério, não sei nem o que dizer. George até menciona que seus pais falaram pra ele ter cuidado com estranhos. Talvez tenha faltado alertar especificamente sobre palhaços demoníacos vivendo dentro de esgotos, pro garoto entender a mensagem. Pelo menos o George é só uma criança. É compreensível que o cérebro dele não esteja totalmente formado. Agora, quando se trata de adultos, aí não tem desculpa. Você é só um idiota mesmo. Veja o exemplo do remake de 2024 do filme Não Fale o Mal. A premissa básica do filme é que uma família americana vai se hospedar com um casal britânico que conheceram nas férias, mas logo eles percebem que os anfitriões são completamente malucos. O casal tem um comportamento incrivelmente inadequado que deveria ter feito qualquer pessoa normal fugir dali. Forçar uma vegetariana a comer carne, maltratar o próprio filho, sentir prazer com o desconforto dos hóspedes. Perigo ou não, esses caras são os canalhas. Finalmente eles optam por fugir da casa para um local seguro, até que enfim alguém fez algo lógico. Só que quando percebem que a filha deixou o coelho de pelúcia para trás, eles dão meia volta com o carro e voltam a casa. Então, quando são confrontados pelos anfitriões ao voltarem, decidem ficar para manter a paz. Yikes. Well, good luck with all that. Vamos lá, né? Voltar pra pegar o coelho já foi burrice suficiente, mas concordar em ficar depois disso? Bom, essa decisão obviamente leva a uma carnificina, e no filme original leva à morte dos protagonistas. Agora, vale ressaltar que o filme meio que quer que você se sinta assim. É uma crítica a como as pessoas hoje em dia, muitas vezes, toleram comportamentos inaceitáveis para manter a paz ou evitar conflitos. Tudo bem, mas eu pessoalmente gostaria de pensar que tudo isso ia desaparecer no momento que eu percebesse que estava dividindo o quarto com psicopatas. E já que estamos falando em dormir, a franquia Hora do Pesadelo gira em torno do maligno Fred Krueger, um assassino sobrenatural que ataca suas vítimas nos sonhos. Basicamente, você tem que ficar acordado, mas é óbvio que isso é mais fácil de falar do que fazer. Todo mundo precisa dormir, mas você poderia pelo menos facilitar as coisas para si mesmo, né? Talvez não fazendo como Glenn no filme original de 1984. Depois de ser alertado sobre a situação e saber que dormir significa morrer, deitar na sua cama confortável com fones de ouvido é a última coisa que você deveria fazer. Ops, o Glenn dormiu. Quem pode imaginar o que vai acontecer? É um bobinho esse Glenn, mas a sequência de 1985 tem uma decisão ainda mais burra. Uma festa na piscina é invadida pelo Freddy, que chega lá fazendo o que ele sabe fazer.
Sobremesa. Ele mata uma galera também. Os sobreviventes do ataque são encurralados e o seu fim fica próximo. Se um deles vai bolar um plano, tem que ser logo, de uma vez só. E o que eles pensam? Well, we're boned. Você acabou de ver esse cara com o rosto derretido cortar, empalar e queimar os seus amigos. I'm here to help you. Open yourself. Muitos personagens de terror adoram tentar barganhar, apelando para o senso de razão do assassino, que é obviamente insano. No Massacre da Serra Elétrica de 2022, o Leatherface entra num ônibus cheio de influenciadores, com a sua motosserra na mão. A ameaça acabou de decapitar o motorista do ônibus e jogar a cabeça dele lá dentro. Então a galera sabe que ele não tá pra brincadeira. What are you doing? Try anything and you're canceled, bro. I'm in danger! Sim, esse cara acabou de tentar ameaçar um assassino com uma motosserra de cancelamento. Nossa, como é que a gente não pensou nisso antes? É só dizer pros terroristas que eles vão ser banidos do X e eu tenho certeza que isso vai fazê-los parar. Não tem a mínima chance de eu mostrar pra vocês a carnificina que segue. Mas saibam que a tal ameaça não funcionou. Não funcionou mesmo. E não, as coisas não ficam mais sensatas daqui pra frente. Em Slaughterhide, 1986, um grupo de amigos aparece na reunião de ex-alunos do ensino médio e encontra a escola vazia e deteriorada. Naturalmente, tudo era uma armadilha e o grupo é eliminado 1 a 1. Uma personagem chamada Shirley decide que é uma boa hora para tomar um banho. Pera aí, que tipo de escola tem banheira? Segundo, por que diabos alguém ia decidir tomar um banho nessa hora? Por que se colocar em uma situação de vulnerabilidade e ficar presa? Como se tudo isso não pudesse ficar mais idiota. Sai ácido da torneira. Shirley não faz nenhuma menção de sair da banheira e é completamente derretida. Essa sequência de acontecimentos danificou meu QI para sempre. Como é que o vilão trocou a água do banho por ácido? Quando é que ele fez isso? Como é que ele sabia que uma das vítimas ia tomar um banho? Bom, acho que ele estava certo. Ele já devia saber que estava lidando com gente muito burra. Falando em gente burra, no filme Batem a Porta, de 2023, temos um grupo de pessoas liderado por Leonard, que é interpretado pelo grandalhão Dave Bautista. Eles invadem uma cabana e exigem que um membro da família que está lá dentro se sacrifique para evitar o apocalipse. Então, quando um membro da família chamado Andrew aponta uma arma para Leonard, em vez de matar o antagonista, ele decide obrigar o cara a entrar no banheiro e o prende lá dentro. Ok, era uma das opções disponíveis. Mas quando eles ouvem a janela do banheiro quebrar, Andrew e sua família imediatamente ficam preocupados que Leonard tenha pulado a janela. E a única maneira de verificar é abrindo a porta. Não, pera aí um pouquinho. Essa é a janela pela qual você estava preocupado que esse cara tivesse escapado. Esse cara desse tamanho. Você tá preocupado que o Dave Bautista tenha se espremido por esse buraco. Meu Deus, é claro que ele tá atrás da cortina. Tipo aquela cena do Todo Mundo em Pânico. No, Mr. Killer. I don't know where you are. I'll give you a big clue. Caraca, todo mundo aí é burro pra caramba. E a cereja do bolo, quando Andrew finalmente decide atirar, ele dispara uma única bala que atinge Leonard de raspão, e logo depois é atacado por ele. Sério, que palhaçada estilo Scooby-Doo. Era só descarregar essa arma na cortina. Sério, essa cena em específico me deixa maluco. Mas quer saber o que me deixa mais irritado? O filme Extermínio de 2002. O filme gira em torno de um surto que leva a um apocalipse zumbi. Muito original, né? Mas dessa vez o surto se origina de um grupo de chimpanzés que foram usados como cobaias por cientistas suspeitos. Algo horrível, com certeza, mas a instalação é completamente isolada e não tem como os experimentos escaparem. É aqui que entram em cena os ativistas. Um grupo de defensores dos direitos animais invade o laboratório e faz um dos cientistas refém. Eles planejam soltar os chimpanzés em nome da paz e do amor. Um dos cientistas aproveita um momento para tentar explicar a eles por que essa ideia é uma burrice. The chimps are infected. They're highly contagious. They've been given an inhibitor. Infected with what? In order to cure, you must first understand. Infected with what? Rage. We're going and we're taking your torture victims with us. We're gonna get you out of here. Listen, the animals are contagious. The infection is in their blood and saliva. One bite. Stop! Stop! You've no idea!
Pois é, ignorando os especialistas, eles foram lá e soltaram os chimpanzés. O que poderia dar errado, né? Bom, eles causam um apocalipse que destrói completamente a sociedade na Grã-Bretanha. Oh, no! Oh, no! O cara falou tudo que podia acontecer e mesmo assim eles acharam que sabiam mais. Eita, bando de riponga. Quer um conselho? Se alguém que claramente sabe mais do que você sobre um cenário potencialmente fatal te avisa pra não fazer algo, é melhor escutar. Sejam chimpanzés infectados ou espíritos sádicos. Sim, eu tô falando de Atividade Paranormal de 2007. Depois de vivenciar fenômenos sobrenaturais inexplicáveis, Micah e Katie visitam um médium. Ele explica que Katie parece estar assombrada por um demônio que se alimenta de energia negativa, e o conselho dele é para não tentar se comunicar com a criatura e contatar um demonologista. O que o Micah faz? Filma tudo e provoca o demônio por várias semanas. E eu não vou te deixar em suspense aqui, o resultado é exatamente o que você pensou. Oh não, pobre do Micah. Meu amigo, você viu as coisas mais malucas que esse demônio faz. Você sabe que é real. Por que você achou que seria uma boa ideia fazer isso? Se o Micah existisse, ele ia ser um forte candidato a um prêmio Darwin. Pensando bem, todo mundo nesse vídeo ia ser. Como a Juno de Abismo do Medo. Esse filme de 2005 traz um grupo de mulheres em uma expedição espeleológica. Só que Juno, a organizadora da viagem, secretamente levou o grupo para um sistema de cavernas desconhecido e não para o sistema mapeado para o qual elas acreditavam estar indo. Então, quando ocorre um desabamento e o grupo fica preso lá dentro, elas não têm ideia de onde estão ou como escapar. Tá, mas por que a Juno fez isso? Ela queria que elas descobrissem e nomeassem o sistema. Tá bom, mas pra que mentir pra todo mundo? Era pra ser uma surpresa? Bom, acontece que essas cavernas abrigam algumas surpresas particularmente desagradáveis. Pois é, elas estão cheias de mutantes deformados que adoram carne humana. Não dá pra deixar de pensar que tudo isso era evitável. Parabéns, Juno. O seu egoísmo e a sua estupidez literalmente mataram todo mundo. Ela provavelmente ia se dar muito bem com a Nicole de Madrugada dos Mortos de 2004. Naturalmente deprimida com o apocalipse zumbi, Nicole faz amizade com um cachorrinho fofo que ela chama de Chips. Mas acontece que o Chips é útil pra mais do que apenas fazer companhia. Os zumbis ignoram completamente os cachorros. Eles só se interessam pelos humanos, e isso faz do Chips o candidato perfeito para entregar alguns suprimentos. Nicole sabe disso, mas quando vê os zumbis agindo agressivamente perto do seu amigo, ela surta. Então o que ela faz? Rouba uma caminhonete e vai atrás do cachorro em uma missão de resgate. Uma missão de resgate que não só é inútil, já que os zumbis não se importam com o cachorro, mas que também resulta na morte de várias pessoas, exceto ela. Pois é, a Nicole e seu cachorro sobrevivem a toda aprovação. Por que ela sai ilesa da confusão que ela mesma causou? Ridículo. Tenho certeza que alguns de vocês vão encontrar uma maneira de justificar essa atitude idiota da Nicole, só porque ela estava preocupada com o cãozinho. É mesmo, seus Dr. Dolittle? Justifiquem essa aqui então. O filme Midsommar, de 2019, mostra um grupo de jovens que vai para uma comuna remota na Suécia para um festival de verão. Mas por que diabos eles ficam por lá depois de testemunhar membros da comuna se jogarem de um penhasco? Isso é uma enorme red flag. Mas não, eles ficam nessa vila de psicopatas. Não me parece uma boa ideia respeitar uma tradição cultural quando essa tradição é a galera morrendo. Claro, quando descobrimos que essa comuna é um culto, que quer sacrificar os personagens principais, todo mundo fica muito chocado. Qualquer idiota poderia ter adivinhado que algo assim ia acontecer. E se você sair de férias e os seus anfitriões do Airbnb começarem a se matar, é claro que você vai embora. Meio óbvio, né? Uma falta de bom senso semelhante é demonstrada por Louis Creed, protagonista das adaptações de Cemitério Maldito de Stephen King. Louis descobre um cemitério assustador que ressuscita cadáveres que são enterrados lá. Quando o gato do seu filho é atropelado, ele opta por revivê-lo usando esse local. Só que a criatura que antes era dócil retorna em forma repugnante, com olhos brilhantes de maldade. Esse deveria ser o ponto em que um sujeito racional considera que cometeu um erro e aprende com ele. Mas não, quando o próprio filho dele morre, Louis também o enterra no cemitério. Será que dessa vez vai funcionar? First I played with Dad. Then Mommy came, and I played with Mommy. We played, Daddy. We had an awful good time. Now I want to play with you. What did you do? What did you do? You are made of
stupid. Mas é um idiota, ele sabia que ia acontecer. E agora sua esposa também havia sido morta. Mas pelo menos nesse momento o cara já aprendeu com os 2 erros anteriores, né? I waited too long with Gage. With Rachel. It will work this time. That happened and we all let it happen. Tudo bem, eu entendo que o cara tá de luto, mas essa é uma coisa profundamente, inimaginavelmente burra de se fazer. E opa, morreu também. Quem poderia prever? Sabe quem mais não viu seu fim trágico chegando? O Mike do filme Os Estranhos de 2008. Se bem que ele realmente deveria ter visto. Deixa eu descrever essa cena. Mike chega à casa do amigo e encontra bastante destruída. Um carro danificado, a porta da frente escancarada e ninguém por perto. Só uma música country sinistra tocando alto na noite. De repente, o seu para-brisa é quebrado por alguém invisível. Ele não pede ajuda, não liga pra polícia, não chama amigos, nada disso. Ele se esgueira pela casa sem a menor noção de espaço. Então, quando seus amigos acuados o confundem com um dos maníacos e atiram nele, não é nenhuma surpresa. Dá pra entender, né? Foi corajoso entrar? Foi, mas também foi uma grande burrice. Você teria feito o mesmo? Me conta aí nos comentários. Se tem um personagem de filme que você com certeza não deve imitar, é o AJ de Noites Brutais de 2022. AJ está enfrentando um processo e precisa de grana para pagar as custas judiciais. Então ele vai até uma propriedade que nem lembrava que tinha para avaliar o seu valor. Ao examiná-la, ele descobre uma passagem secreta para o porão, que leva a um quarto escuro com apenas um balde, uma cama suja e uma câmera. Acho que ficou óbvio que nada de bom rolou aqui, e esse lugar é uma zona proibida, mas vai piorar. AJ então descobre um túnel profundo e escuro que desce ainda mais na terra, sinal de alerta. Oh boy. Mas não, parece que o AJ tá mais preocupado com esse espaço extra. Imagina o impacto que isso poderia ter no valor da propriedade. Tá, sem spoilers de Noites Brutais, mas tem um monstro deformado lá embaixo que o pega. Ah não, mas olha só todo esse espaço extra. Com certeza valeu a pena, né? Pois é, o AJ é um idiota fútil e egocêntrico, mas até ele deveria ter percebido o perigo. Como um ser humano funcional, isso deveria imediatamente desencadear aquela reação de luta ou fuga. No filme de 2013, A Morte do Demônio, esse texto antigo e amaldiçoado, o Necronomicon, é a chave para liberar males sobrenaturais. Caramba, o bagulho tá coberto de arame farpado. Tá óbvio que não era para mexer nisso, mas olha só. Tá revestido com pele humana. Sério, guarda isso agora. Sério, para com isso agora. Até as páginas do livro avisam pra você largar. Sério, fecha isso, seu imbecil. Kunda. Tá, já quero que se dê mal também. A essa altura ele tá merecendo. O livro assombrado também está nos filmes originais, mas o seu poder geralmente é liberado ao ouvir gravações dele. Já aqui o espertão vê o livro aterrorizante, lê os avisos dizendo pra se afastar e mesmo assim recita em latim em voz alta. Olha, eu não tenho pena não, mas sabe de quem eu tenho pena? Da Tatum do Pânico de 1996. Quando ela é encurralada na garagem pelo sanguinário Ghostface, ela resolve revidar. Finalmente alguém que pensa nesses filmes. Com a porta de casa trancada, ela não tem escolha a não ser tentar escapar pela porta da garagem.
Infelizmente, ela fica presa e se torna a próxima vítima. Tatum ganhou uma certa reputação de ser uma personagem de terror muito burra, mas não sei se ela realmente merece isso. Tudo bem, ela poderia ter aproveitado a oportunidade para apertar o botão da porta da garagem e escapar enquanto o Ghostface estava caído, mas ainda assim ela ia precisar se aproximar dele para isso. A portinha do cachorro não foi má ideia, ela claramente consegue passar por ali. A atriz Rose McGowan poderia facilmente rastejar por essa porta, então a equipe teve que pregar sua blusa por dentro para impedi-la de sair. Tá vendo? Não é ela que é burra, você que não reparou. And so you die. Um filme que é definitivamente idiota e também cheio de personagens burros é Fim dos Tempos, de 2008. Esse filme hilariamente bizarro de Shyamalan se concentra em um novo mecanismo de defesa que as plantas desenvolvem, que faz com que os humanos se suicidem. No início, as plantas atacam só grupos de pessoas, mas depois passam a atacar indivíduos. You serious? Tô falando sério. Mark Wahlberg e sua galera simplesmente vagam pelo filme, indo a lugares, observando pessoas mortas e encolhidas até que as plantas simplesmente parem, sem motivo algum. Em certo momento, ele se encontra em um escritório com um vaso de planta. Hello? My name is Elliot Moore. Just going to talk in a very positive manner, giving off good vibes. We're just here to use the bathroom, and then we're just gonna leave. I hope that's okay. Não sei se eu preciso dizer alguma coisa sobre essa cena que você não tenha percebido. É horrível. Será que o Mark Wahlberg realmente achou que podia negociar com um arbusto? Será que isso era pra ser engraçado? Ele claramente não achou. Ou talvez tenha achado, mas não se saiu muito bem nessa atuação. Será que isso simboliza alguma coisa? Será que é uma metáfora? Porque se fosse uma planta de verdade ia ser super normal falar com ela, né? Para um filme que em inglês se chama The Happening, ou seja, o acontecimento, é impressionante que absolutamente nada acontece. Ainda bem que é a última vez que aparece o Mark Wahlberg nesse vídeo. Wolf Creek, de 2005, é um filme de terror australiano sobre duas jovens fugindo de um maníaco sádico. Parece clichê, mas como é na Austrália, se torna uma coisa única. Bom, o vilão maluco Mick sequestrou e atacou as mulheres Liz e Christy. Mick atormenta Liz, que está amarrada em seu barraco cheio de armas, mas Christy vira o jogo. Ela consegue pegar um rifle, e aí ela dispara um tiro que atinge de raspão o pescoço de Mick e o faz cair ao chão. Em um raro momento de lógica, ela tenta atirar de novo nele, mas descobre que a arma está sem munição. Infelizmente, parece que Christy não teve permissão para ser esperta duas vezes numa mesma cena. Em vez de pegar qualquer uma das outras armas no cômodo, ou procurar munição para recarregar o rifle, ela o joga no chão e foge. E adivinha o que acontece em seguida? Mick se levanta, pega outra arma e descarrega nelas. Oh, Christy, chegou tão perto. E sabe quem mais chegou perto? O Dr. Gordon de Jogos Mortais. No original de 2004, Gordon se vê preso em um banheiro fedorento, com o pé acorrentado à parede e uma serra por perto. Perto do final, ele recebe um telefonema da sua família sequestrada. E enquanto a sua esposa luta contra o agressor, Gordon ouve o som de um tiro. Ele entra em pânico, deixa o telefone cair e o aparelho fica fora do seu alcance. Dominado pela preocupação com seus entes queridos, ele pega a serra e decide que a melhor opção é cortar o próprio pé. Mas por que ele não pegou a serra e usou para ter mais alcance para puxar o telefone? Se ele tivesse feito isso, teria ouvido a polícia chegar e a sua esposa teria confirmado que estava salva. Claro, ele ainda ia estar acorrentado, mas agora ia ter uma linha telefônica com a polícia e ainda ia poder praticar sapateado. Mas Gordon não é o único cabeça de vento da franquia Jogos Mortais. Na sequência de 2005, um grupo de vítimas azaradas fica preso em uma casa cheia de armadilhas, e um vilão mortal vai acabar com todos eles se não conseguirem os antídotos escondidos a tempo. A personagem Harrison se aventura sozinha em busca da cura milagrosa. Ela acaba encontrando seu antídoto selado dentro de uma grande caixa de vidro, com duas aberturas convenientes, grandes o suficiente para caber os braços. Agora, considerando que todo lugar é uma casa de horrores, você poderia pensar que Harrison ia parar para avaliar a situação, mas ela não faz isso.
Logo ela descobre que esses buracos estão cheios de lâminas, que penetram ainda mais nos braços, quanto mais ela tenta se soltar. Ela está presa. Mas o que teria acontecido se ela tivesse analisado as coisas primeiro? Ela ia descobrir que não precisava usar os buracos com lâminas. A parte de trás da caixa tem uma fechadura com a chave. Ela só precisava ir pro outro lado, virar e pegar o antídoto. Mesmo que a gente queira ser generoso e dizer que a exposição prolongada ao gás deixou ela um pouco zonza, ainda assim foi uma coisa extremamente burra de se fazer, né? É impossível fazer um vídeo sobre personagens burros de filmes de terror sem falar do chefão, o indiscutível rei da incompetência, Prometheus. Sim, esse prelúdio de Alien de 2012 se tornou absolutamente infame pelo seu elenco de idiotas. A tripulação da Prometheus deveria ser composta por especialistas e gênios, os mais inteligentes dos inteligentes, os melhores dos melhores. E mesmo assim eles agem continuamente como chimpanzés astronautas. Um dos idiotas mais lembrados do filme é o Milburn, um biólogo. Toda a carreira desse cara se baseia na vida animal, na sua genética e nos seus comportamentos. Então, quando ele se depara com essa criatura em um planeta desconhecido, você pensaria que ele ia reagir de forma totalmente racional e usaria toda a sua experiência. Look at you. Look at you, baby. Jesus, look at the size of that. What is it? Yeah, she's a lady, look. Huh? Tá, um alienígena acabou de se abrir na sua frente e sibilou feito uma naja. Qualquer especialista em animais ia dizer que esse comportamento significa tipo, eu sou perigoso, fique longe de mim. Então Milburn recua e se reagrupa com os outros. Não, claro que não, ele fica lá importunando o bicho. Pelo amor de Deus. Mas beleza, não sou biólogo, então talvez eu esteja sendo ignorante. Isso aí pode ser algum plano elaborado para conquistar a criatura. Eram tantas opções pro Milburn e ele tinha que escolher a mais burra, mas ele tá em boa companhia. Essa Prometheus é realmente um encontro de mentes brilhantes. Olha só essa sequência final cheia de ação. A nave alienígena cai e começa a rolar em direção a dois membros da tripulação, Shaw e Vickers. Galera, na boa, vocês não sabem andar pro lado? Tô falando sério, é só virar 90 graus e correr. Ah, pelo amor de Deus, galera, sai daí! Ah, sério, não era difícil, até um cachorro ia conseguir. Infelizmente, só um membro da tripulação da nave pode afirmar com confiança que é pelo menos tão inteligente quanto um Beagle. Mas já deu de burrice por hoje. Você já viu algum desses filmes? Algum outro filme de terror já te fez gritar com a tela? Me conta aí nos comentários e eu te vejo no próximo. Obrigado por assistir.